Olá! Que bom! Nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra. Deus tem uma palavra, como sempre, né? Do trono do céu para as nossas vidas, num lugar diferente, onde a natureza fala, onde a palavra fala e nós escutamos. Então vamos aqui para João, no capítulo 21. Vamos aqui estar pulando alguns versículos para que a gente tenha uma compreensão daquilo que Deus quer falar conosco nessa tarde, nesse dia. Então vamos lá. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Eita glória! Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Quantas vezes nós também estamos diante da presença de Deus, de algo dos céus, e nós não reconhecemos. Às vezes até dizemos: eu fiz, eu criei, aconteceu pela minha inteligência. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam: não. Então Jesus lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. É isso aí. Nós estamos aqui vivenciando uma experiência com os discípulos. Jesus viveu com os discípulos e pregou por várias vezes sobre a sua morte e a sua ressurreição. Jesus morreu e os discípulos, eles ficaram ali desnorteados. Sabe, eu quero abrir uma janela aqui para falar algo para a sua vida, que também falou com a minha vida. Quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós não temos a companhia do Senhor nas nossas crises, ou em qualquer situação que seja, a gente entra em desespero. E os discípulos, eles estavam ali sem a presença do Senhor, embora o Senhor já havia se apresentado a ele outras vezes após a sua ressurreição. Mas eles ainda não haviam percebido isso. E por causa dessa ausência, Pedro entra em desespero e diz: eu vou pescar. E esquece de uma ordenança de Jesus antes da sua morte, que eles fizessem discípulos e que eles fizessem a obra do Senhor. Sabe quantas vezes nós, diante das nossas lutas e diante das nossas dificuldades, olha aí a natureza respondendo para nós, através do Senhor respondendo através da natureza, que nós não precisamos temer as adversidades, não precisamos temer o medo, não precisamos. O que nós precisamos ter nas nossas vidas é a presença de Deus. E eles resolveram pescar. Era como se ali, naquele exato momento, os discípulos se perderam, essa é a verdade. E quantas vezes nós nos perdemos porque nós nos ausentamos da presença de Deus. E eles foram pescar e o texto diz que eles não apanharam nada. Mas Jesus estava ali. Pelo amanhecer, Jesus estava ali com uma provisão para a vida deles, porque havia uma fogueira e havia peixe. Mas Jesus lança uma palavra. Primeiro Jesus pergunta, né? Tem alguma coisa para comer? E eles disseram não. E Jesus diz: vá lá, lança à sua direita. E eles foram, lançaram e eles apanharam peixes. O que o Senhor está dizendo para você hoje, nesse dia? Qual é a direção que o Senhor está apontando para a sua vida hoje, nesse dia? Que você realmente pare e obedeça, viva essa essência de cumprir a ordenança do Senhor.
Quando nós nos ausentamos da presença do Senhor, nós realmente nos perdemos. Mas quando nós nos reconciliamos e ouvimos a voz do Senhor, nós temos uma colheita, nós colhemos. E foi isso que os discípulos colheram naquele momento. Eles colheram um barco cheio, porque eles se voltaram e eles ouviram a voz do Senhor. E é isso que o Senhor tem para nós nesse dia, através dessa palavra. Nós precisamos buscar essa presença de Deus para as nossas vidas todos os dias. E nós precisamos ouvir a direção e as instruções que o Pai está lançando sobre as nossas vidas todos os dias, até o cumprimento do propósito. Jesus havia dado uma ordenança aos discípulos, que eles fizessem discípulos, que eles fossem e pregassem o Evangelho. E Jesus resgata isso novamente após essa visita. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E foram 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu, Josi, gosto muito de ligar isso. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E Deus estava ali cancelando aquela negatividade por uma afirmação. E quando Pedro entendeu a chamada, quando Pedro se rendeu a essa chamada, e aí quando o coração de Pedro estava totalmente voltado para Cristo, para o amor real de Cristo, o amor ágape de Cristo. E aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor pergunta para você e para mim hoje: filha, filho, você me ama? Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Então viva o chamado. Então se deleite naquilo para qual eu te chamei para fazer. Que nenhuma circunstância possa nos afastar de Cristo. Que nada venha nos tirar da presença de Cristo. Que nada possa gerar dúvida no nosso coração. Mas que nós possamos, nos nossos 100%, estar na presença do Senhor, buscando a direção do Senhor, ouvindo a direção do Senhor. Não basta ouvir, nós precisamos cumprir. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele nos chamou para um propósito. Nós não podemos nos perder na nossa caminhada. E só tem um jeito para a gente não se perder na caminhada. A própria palavra de Deus é a nossa bússola. Ela é o nosso guia. Lá no Salmos 32 diz: eu mesmo te instruirei e te mostrarei o caminho. E essa é a palavra que o Senhor quer para nós nesse dia. E o Senhor, se você em algum momento da sua vida, você desistiu e usou essa mesma expressão: eu vou pescar, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, eu vou exercer a minha profissão. Não estou dizendo que você não deve exercer a sua profissão, mas o que eu estou dizendo é que o propósito precisa estar incluído na sua profissão. Seja onde você estiver, seja um pescador no seu consultório, seja um pescador na sua sala de aula, seja um pescador na sua empresa, seja um pescador na sua vida social, seja um pescador. Esse é o propósito. O Senhor nos chamou: ide e fazei discípulo. Que nós possamos viver essa experiência. Então, ama e apacenta as minhas ovelhas. Essa é a palavra que o Senhor quer registrar para as nossas vidas hoje. Vamos orar? Querido Deus, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nos prostramos diante de Ti, para pedir ao Senhor um direcionamento para as nossas vidas, Senhor. Se em algum momento, ó Deus, o nosso olhar
ele se desviou daquilo que é o propósito para as nossas vidas, que nessa tarde, ó Deus, nós possamos voltar o nosso olhar para Ti, Pai. E que possamos, Senhor Jesus, viver a essência desse chamado para as nossas vidas. Que essa chama possa queimar nos nossos corações todos os dias. Pai, que nós possamos ser, sim, ganhadores de almas para o Teu reino. Que nós possamos ser pessoas que estejam aqui nessa terra para viver o propósito do ID de Jesus, aonde o Senhor tem nos plantado, que nós possamos crescer, Senhor, levando, povoando o céu, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai, sobre essa pessoa que hoje, Senhor, fez esta oração e que hoje ela decide no seu coração de retornar ao propósito se ela havia se afastado, e aquela pessoa que ainda não havia dito sim ao Senhor pelo propósito, que hoje ela possa dizer e que ela possa abraçar esse propósito, que ela possa viver esse propósito, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. Nós te pedimos que a bênção do Senhor Jesus seja contigo. Que nós possamos dizer, Senhor, eu te amo. E que possamos ouvir do Senhor, então, apacenta as minhas ovelhas. Deus é contigo.